Olá, eu sou Paula de Castro Nunes, doutora em saúde coletiva, e nesse vídeo eu vou trazer um pouco para você sobre as estatísticas vitais, que são fundamentais para a gente entender um pouco mais sobre o nosso sistema de saúde brasileiro, o nosso SUS. Vamos lá? Então é o seguinte, dentro da introdução à epidemiologia e às estatísticas vitais, a gente tem alguns órgãos muito importantes que vão trazer para a gente dados fundamentais para que a gente possa trabalhar esses indicadores de saúde, tá? Neles a gente vê, por exemplo, o IBGE, a gente tem o Ministério da Saúde, a gente tem o IPEA, né, e uma série de outros órgãos do governo que trazem para a gente informações confiáveis para que a gente possa fazer, então, os nossos exercícios e as nossas políticas, né, de que forma, então, a gente vai organizar, então, toda essa criação e formulação de políticas públicas de saúde dentro do SUS, tá? Então, para que serve, então? Que o IBGE ele traz informações sobre o quê? Né? Então, primeiramente, o IBGE ele traz informações do censo demográfico. O que é o censo? Né? O censo, então, ele traz informações sobre a nossa população de uma forma muito granular, porque ele vai lá na casa da pessoa e busca informações específicas, né? Então, nesse momento que ele traz essas informações, são informações muito importantes, que falam sobre a renda, a idade das pessoas que moram naquela residência, a quantidade de cômodos. Se são 10 pessoas morando numa casa que só tem um cômodo, né? Você não tem nem separação, por exemplo, do que é banheiro, do que é sala, do que são os quartos. Isso dá um pouco de informação para a gente da precariedade daquela residência, né? E de que forma também as doenças elas podem se espalhar dentro dessa residência, né? Dentro dessa casa. Tá? Então, vamos lá. O IBGE, ele traz, então, indicadores que estão relacionados às estatísticas, obviamente, né? Relacionados ao registro civil e ao censo demográfico, tá? Registro civil é o seguinte, todas as pessoas que nascem e morrem na nossa população, elas vão passar necessariamente pelo registro civil, não é? Quando a criança nasce e ela não recebe ali a certidão de nascimento, o pai tem que ir lá, a mãe tem que ir lá, enfim, o avô, a tia, tem que ir lá e fazer o registro dessa criança. Esse registro é feito pelo registro civil. Quando uma pessoa morre, da mesma forma, né? Você vai ter ali aquela declaração de óbito, né? Isso vai entrar nas estatísticas vitais do nosso país, né? E aí, nesse caso, ela vai entrar por meio do registro civil, tá? E esse censo demográfico que eu comentei com vocês agora, que dá informações muito importantes e muito profundas da nossa população de uma forma bem, de todo o nosso território nacional. Então, ela traz informações muito, muito importantes de todas as regiões do nosso país, tá? Então, eu tenho aqui alguns exemplos que são nascidos vivos, que eu acabei de falar, né? Quando você registra ali aquela criança, a gente tem como saber, então, a quantidade de nascidos vivos. Como passa por registro civil, a gente confia muito nesse dado, né? Casamentos, óbitos fetais, né? Óbitos fetais é o quê? São os óbitos de fetos, né? De bebês ali, né? Intrauterino ali. Bom, os indicadores socioeconômicos são considerados indicadores de saúde indiretos. Por quê? Porque se você tem, por exemplo, informações relacionadas à renda daquela família, e a renda da família é uma renda muito, muito baixa, a gente sabe que aquela família está numa situação de miséria, né? E isso traz para a gente também uma informação de que aquela família provavelmente vai ter maior dificuldade para acessar o sistema de saúde, maior dificuldade para ter acesso a todas as informações relacionadas à saúde daquela população, né? A saúde daquela família específica. Então, eles também trazem informações indiretas da saúde, tá? Porque eles refletem o quê? Os fatores de risco de determinado agravo à saúde. Você está falando, por exemplo, sobre tuberculose, você está falando, por exemplo, sobre mortalidade infantil, sobre mortalidade materna, a gente sabe que tradicionalmente, né, as pessoas que vivem em situação de maior vulnerabilidade vão ter também uma maior chance, né, um maior risco de adoecimento por diversas doenças, né? Vamos lá. Eu trouxe aqui um artigo, né, que fala, ele é um artigo que fala sobre a questão da pobreza, né, e dos impactos da pobreza no cuidado cirúrgico,
né? Normalmente, nessas revistas cirúrgicas, eles não trabalham tanto assim com essa questão epidemiológica, né? Mas esse artigo eu achei interessante porque ele é, inclusive, bem recente, né, de 2024, e ele traz a questão que ele mostra como que a pobreza, né, e os cuidados cirúrgicos, eles se relacionam, né? Porque quando a pessoa, ele tem porque a pobreza, ela tem uma natureza multifacetada de fato, né? E ele tem um profundo impacto no acesso aos resultados cirúrgicos, no acesso ao serviço de saúde, né? A todo tipo de serviço de saúde, não só o cirúrgico, né? Mas também aos resultados cirúrgicos, né? O resultado daquela cirurgia, ela tende a ser melhor de acordo com a renda daquela família, né? Daquela pessoa específica. Então, ele diz o seguinte: a pobreza, ela abrange barreiras relacionadas à infraestrutura de cuidados de saúde, isolamento geográfico, sobre educação, né, saúde mental e os determinantes sociais da saúde, né, resultando, então, nas disparidades persistentes, aliás, no acesso aos cuidados cirúrgicos de alta qualidade. Então, ele termina dizendo, né, no resumo dele, obviamente, dizendo o seguinte: o artigo ele aprofunda a interseção entre a pobreza e a raça, né, mostrando, inclusive, que mesmo, né, em outros países, a questão da raça ela é um marcador fundamental para que a gente possa entender as desigualdades do nosso país, né, principalmente aqui no nosso país, no Brasil, né, enfatizando, então, os riscos acrescidos enfrentados pelos doentes das maiorias nos cuidados cirúrgicos específicos, tá? Então, eu trouxe aqui algumas informações relacionadas ao Ministério da Saúde, né, que é o nosso órgão máximo da saúde no país. A gente tem, então, o DataSUS, que ele é o nosso grande sistema de informação. Dentro dele a gente tem uma série de outros. Eu coloquei aqui o link, caso vocês queiram entrar depois, é datasus.saude.gov.br. Dentro deles a gente pode baixar o cursor e entrar lá em Tabnet. E em Tabnet a gente vai encontrar uma série de sistemas de informação. A gente tem ali, por exemplo, o CNES, que é o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde. Ali eu posso ter, por exemplo, informações sobre a quantidade de profissionais de cada estabelecimento, né, de cada sistema de saúde. Então, é muito bacana para a gente fazer, assim, uma busca bem profunda sobre a quantidade de profissionais de saúde, quais são o tipo, qual a especialidade. Eu consigo buscar toda essa gama de possibilidades. Eu tenho também ali o SIM, que é o Sistema de Informação de Mortalidade. Eu tenho o SINAS, que está relacionado aos nascidos vivos. Eu tenho o SHD, que é o Sistema de Informação de Hospitalares, né, descentralizado, de descentralizado, e o CIA, que é o Sistema de Informação Ambulatorial, que dá informações para a gente relacionadas a essas questões, a procedimentos e consultas ambulatoriais, tá? Bom, eu trouxe aqui uma atividade para a gente fazer, que é sobre o coeficiente de mortalidade infantil, né? Ou taxa de mortalidade infantil, a gente chama de TMI. E aqui é assim que se faz o cálculo, né? Que eu tenho aqui, então, número de óbitos de menores de 1 ano por, né? No meu denominador, eu tenho aqui o número de nascidos vivos, que são o quê? É a população que está sob o risco de óbito. É claro que isso é uma coisa estatística que a gente trabalha, né? Então, na verdade, seria o risco. Então, aqui eu trabalho o risco mesmo dessas crianças morrerem, vezes 1.000, que é a padronização da taxa, tá? Então, eu trouxe aqui uma população específica em que eu tenho 12.000 nascidos vivos. Deixa eu só chegar um pouquinho mais aqui para o lado. Vamos lá. Taxa de mortalidade infantil que eu tenho, então, são 12.000 nascidos vivos e 180 óbitos por menores de 1 ano, vezes 1.000. Tá? Isso vai me dar aqui, olha, 15, tá? Então, a taxa de mortalidade infantil desse lugar específico que eu tô fazendo o cálculo, por um ano específico ou por um período específico de tempo que eu estou trabalhando, são 15, desculpa, ficou parecendo um 18, né? Mas são 15 óbitos para cada 1.000 nascidos vivos, né? Então, essa é a relação que a gente faz e que a gente conclui após esse cálculo. Bom, pessoal, é isso. Espero que eu tenha ajudado a vocês entenderem um pouco melhor sobre as estatísticas vitais do nosso país e até a próxima.